Olá pessoal, continuando os nossos vídeos sobre filosofia, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o método filosófico. Em outras palavras, como que os filósofos pensam. Por quê? Eles não pensam da mesma maneira. Você não pode imaginar que Aristóteles pensava da mesma maneira, com o mesmo método que Kant, por exemplo, ou Nietzsche e assim por diante. Então existem didaticamente várias maneiras diferentes de se pensar o pensamento filosófico, né? O bom pensar, o bem pensar. E esses métodos que eu vou apresentar para vocês não são excludentes, eles são obviamente complementares, em especial quando você pensa que muitos deles foram desenvolvidos em períodos históricos diferentes, né? E nada impede que alguém crie uma outra maneira de filosofar, né? Isso é uma coisa, não é uma coisa estanque, não é uma coisa fechada. Então você tem, didaticamente falando, algumas maneiras que são mais clássicas. Nós temos a argumentação lógica, nós temos a crítica sistemática, nós temos os experimentos mentais, a argumentação transcendental, que é uma metodologia desenvolvida por Kant. Nós temos a abordagem analítica, que é aquela abordagem, aquele pensamento que procura separar um problema em várias partes diferentes para que melhor seja analisado. A gente tem o contrário, a abordagem sintética, que procura analisar um problema da forma mais geral, como um todo. Nós temos a dialética, que foi desenvolvida por Sócrates. E nós temos a hermenêutica, que tem esse nome do deus Hermes, né? Que é o deus que trazia as mensagens, que é uma teoria da interpretação. Bom, cada uma dessas coisas, eu vou procurar fazer um vídeo que fale uma a uma, né? Mas eu queria hoje falar sobre experimentos mentais. Experimentos mentais é uma coisa que eu acho muito interessante, porque é uma coisa que está mais ligado ao pensamento filosófico que científico, que dá origem à ciência. Então, vamos pegar um exemplo que fica muito mais fácil para vocês entenderem. Einstein postulou a teoria do espaço-tempo, quer dizer, que o espaço e o tempo, eles estão indissociáveis, né? O espaço seria o tempo, aliás, seria uma quarta dimensão, e que haveria, quando você tem uma matéria no espaço, essa matéria ela distorce o espaço e distorce o tempo. Ele imaginou isso pensando, filosofando. Ele não imaginou isso através de uma conta, nada disso. Ele primeiro pensou essa hipótese como um experimento mental. Então ele imaginou, por exemplo, que uma estrela, ela, pela massa enorme que ela tem, ela iria distorcer o espaço que está em volta dela. Então, por exemplo, se um raio de luz de uma outra estrela passasse pela tangente dessa estrela que ele está observando, como o espaço está distorcido, esse raio iria sofrer uma curvatura, ele iria sofrer uma inflexão. Isso é um puro experimento mental. Bom, aí você tem a parte empírica do processo, onde você imagina outros experimentos não mentais que possam comprovar aquilo que você está imaginando. Então, Einstein, por exemplo, imaginou que se observando um eclipse total do Sol, ele iria conseguir enxergar estrelas que estavam atrás do Sol. Quer dizer, naquele momento, uma determinada estrela deveria estar atrás do Sol e ele via essa estrela na periferia. Isso acontecia por quê? Porque justamente existe esse Sol, nosso Sol, que no caso que ele está observando, pela sua massa, ele iria distorcer o espaço e iria fazer com que houvesse uma inflexão das luzes das estrelas que estão mais distantes. E aí ele confirmou, através de um experimento empírico, algo que ele havia apenas pensado na cabeça dele, que era um experimento mental.
Então, o experimento mental é isso, é você imaginar uma experiência que às vezes não pode ser realizada na prática. Ele tem também, quando ele avalia também essa questão da gravidade, da distorção do espaço-tempo, ele tem um experimento clássico mental, onde ele avalia um homem flutuando dentro de uma cabine de um elevador no espaço. E no momento em que essa cabine do elevador se aproxima de um planeta X, esse homem começaria a sentir o peso, quer dizer, ele começaria a ficar pesado dentro daquela cabine. Bom, é lógico, ninguém vai pegar uma pessoa, colocar na cabine do elevador no espaço, é uma coisa apenas mental, apenas um experimento mental. Mas ele consegue, com esse experimento mental, tirar conclusões, né? E que são conclusões, a princípio apenas filosóficas, que necessitam de algum outro tipo de experimento, aí já um pensamento mais empírico, uma realidade mais empírica, para poder confirmar esse experimento que foi apenas imaginado na cabeça dele. É isso. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, compartilhe, dê um like e se inscreva na nossa página.